Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos escutar a palavra de Lucas 8, de 4 a 15, a parábola do semeador. Nesse momento, escutemos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Juntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades e pessoas foram até Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e seco, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu: "A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhar não vejam e ouça não compreendam." A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento, acreditar, mas na hora da tentação, voltam atrás. O que caiu entre espinhos são aqueles que ouvem, mas, continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e o fruto na perseverança. Palavra da salvação. Após ouvirmos o relato de Lucas, em que Jesus conta uma parábola no primeiro momento para os discípulos e para as multidões, esta parábola do semeador. Nós encontramos muitas parábolas nos evangelhos sinóticos. A maioria delas se encontram no evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus, um pouco menos no evangelho de Marcos e nenhuma parábola no evangelho de João. A parábola é uma forma em que Jesus usou para explicar realidades mais profundas, conceitos mais profundos, de uma forma usando uma linguagem alegórica, de imagens, a fim de que as pessoas, por meio dessas imagens que eram comuns a eles à época, pudessem adentrar na profundidade daquilo que Jesus estava revelando. Por isso, a parábola entra na dimensão de um dito de Jesus, onde ele vai mostrando tudo isto de uma forma, vamos dizer, leve aos ouvintes, por meio destas imagens, fazendo com que as pessoas pudessem então não somente ouvir, mas também perceber nestas imagens o conteúdo de Jesus. Mas também percebemos que as parábolas são também um pouco difíceis de compreensão. No texto, os discípulos pedem a Jesus que explique um pouco mais a parábola do semeador. O semeador é aquele que joga a semente. E a semente, ela é a palavra de Deus. Esta semente jogada, ela tem uma dinâmica própria. É justamente a germinação, esse poder milagroso da própria palavra.
Do ponto de vista da semente, ou seja, da palavra, não há nenhum problema. A questão está naquele que acolhe a palavra, acolhe a parábola do semeador, acolhe esta semente e escuta a palavra de Deus. Deus revela os seus mistérios através do seu Filho Jesus. E esse grande mistério é justamente o reino que Jesus está explicando aos discípulos e às multidões. Mas é citado um texto de Isaías, capítulo 6, no versículo 9, sobre a dependência daquele que escuta. Que dependência? Se o ouvinte não tem um coração aberto, a palavra é semeada, mas ela não é acolhida, não é entendida e não é vivida. Este alerta é dado no texto de Lucas, algo que já foi dito há muito tempo atrás no profeta Isaías. A própria dimensão da palavra que é anunciada, ou seja, que é semeada, ela também precisa passar pela experiência do coração, do acolhimento do coração. E aí entramos na dimensão da audição. Como escutamos a palavra. A palavra escutada, ela alimenta e leva à fé. Uma fé que, na verdade, provoca uma atitude, uma ação, um comportamento correto. O comportamento verdadeiro do discípulo é aquele que acolhe a própria palavra. Em Lucas, nós podemos citar 4 pontos sobre esta parábola do semeador que são interessantes para nós. A primeira é que a semente é identificada como a palavra, como nós já falamos. A segunda é que o diabo tenta e ele pode tirar a palavra do coração daquele que não escuta a palavra de forma correta, com o acolhimento certo, com uma audição aberta. Ela pode ser semeada, ela pode entrar um pouco no coração, mas a pessoa desapercebida, não deixando que a palavra possa entrar e transformar, pelas tentações, ela pode perder essa palavra. A outra questão que Lucas também trabalha conosco é sobre a fé na hora da provação. Não é porque nós escutamos a palavra que estamos isentos das tentações, das provações. Pelo contrário, como nós ouvimos, o esquema que Lucas apresenta é a escuta da palavra de Deus pode gerar em nós uma fé. Esta fé nos alimenta na conduta, no comportamento. E no comportamento diante das provações, a fé, aí amadurecida, coloca a pessoa na perseverança e na fortaleza de viver como discípulo seguindo o Senhor. E por último, é necessário ouvir a palavra para retê-la, para tê-la no coração, gerando então naquele que escuta, no discípulo, uma perseverança, uma continuidade no seguimento de Jesus. A parábola então quer nos colocar justamente esta realidade do discipulado, do discípulo que escuta a palavra, que deixa a palavra, que tem uma dinâmica própria, pela graça, de entrar no coração, germinar, produzir frutos, aumentando a fé. Fé esta que ilumina a conduta, o comportamento este que é virtuoso na dimensão da fidelidade e da perseverança. Vamos agora às perguntas que nos são propostas no dia de hoje. Na primeira pergunta temos: que tipo de solo sou eu neste momento da minha vida espiritual? Isso é interessantíssimo quando nós nos perguntamos sobre como está o nosso coração, o nosso solo. Está arredio, fechado, estéril, ou está naquele momento de acolhimento? Isto porque a forma como o nosso solo, o nosso coração está, vai contribuir para o desenvolvimento da minha vida espiritual. Mas, se o meu coração é um solo estéril, não produz nada, não deixa nada penetrar, nós não produzimos obras, frutos, nem um comportamento que condiz com a vida do discípulo. Na segunda questão temos: o que tem impedido a palavra de dar fruto em mim? Preocupações, superficialidade, tentações?
vale a pena sempre se perguntar: todas as preocupações que temos, nosso trabalho, nossos desafios são maiores do que o dom de Deus, do que a graça de Deus, do que a palavra de Deus? Ou é o contrário? Se nós invertemos a polaridade, realmente não há uma vida de fé verdadeira, mas sim superficial, baseada nas dificuldades, tentações, provações, preocupações, e não uma experiência que nasce da fé, da fidelidade, da confiança, da perseverança, da própria fortaleza que a fé nos produz. Na terceira pergunta, nós temos: como posso me tornar um terreno bom e generoso que acolhe a palavra com perseverança? É preciso então olhar para o que Lucas nos propõe neste aspecto. Precisamos ouvir a palavra. Precisamos retê-la. Precisamos tê-la no coração. A fé vem justamente deste acolhimento. A fé vai produzir em nós discípulos missionários, discípulos capazes de anunciar, pessoas que vivem a filiação divina, que experimentam a graça e o melhor, que a testemunham. Indo para o padre da igreja para nos iluminar sobre esta parábola, temos São Beda, que nos diz hoje: esse semeador, convém entendermos assim, não é ninguém menos do que o Filho de Deus, que saído do seio do Pai, ao qual não tinha acesso criatura, veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Este semeador é o Filho do Altíssimo, é o Filho de Deus, é o nosso Messias, é Jesus Cristo, e é Ele a própria palavra. Quando nós acolhemos a palavra, estamos acolhendo o próprio Cristo. E São Beda diz: Ele desceu, Ele veio ao nosso encontro, porque nós não tínhamos acesso ao Senhor Deus. E aqui vemos a beleza do amor misericordioso de Deus, que lança uma primeira semente da eternidade dos céus até alcançar a nossa realidade terrena. E esta primeira semente é o próprio Filho. O Filho que, ao encarnar, se torna aquele que semeia e precisa semear nos nossos corações. Mas os nossos corações precisam ser transformados para que possam receber esta semente do próprio Cristo, que é semente também da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.